Vivente, andante. E vice-versa, verso vira, e vira copo, o mundo gira, e vira dia, esqueço a dor. Fala, gente boa. Olá, tudo jóia, Álvaro? Tudo jóia. Estamos aqui hoje com Andréa Cursino, jornalista, dona do site Cinema para Sempre, professora de crítica de cinema. E já vou chegando, Andréa. Olha, se prepara. Já vou começar com polêmica. Opa, vamos lá. Que não falta é polêmica no cinema. Opa, com certeza. A gente teve aí essa fala do Martin Scorsese, esse grande cineasta, talvez um dos maiores do mundo. Um grande mestre, um professor, formou vários cineastas importantes que a gente tem hoje. E ele falou aí que os filmes da Marvel, especificamente falou os da Marvel, né? Mas que vejo que não é um problema muito da Marvel, mas você vai me explicar isso melhor, que não são cinema. Depois ele já recuou com a polêmica, logicamente. E eu também acabei vendo os vídeos dele antigos elogiando o Glauber Rocha, que foi um dos maiores cineastas que o Brasil já teve. Então, queria saber um pouco sobre isso, a sua opinião sobre essa questão. Os filmes da Marvel são arte? Não são arte? O Scorsese está certo? O Scorsese está errado? O Scorsese é um louco? O Scorsese é um gênio? Olha, todo artista ele tem um pouco de tudo, né? Um pouco de gênio, um pouco de louco, um pouco de, às vezes, mandar bem, ou às vezes manda mal. Ele dessa vez mandou mal. Mas é aquela história, né? Não vamos condenar a pessoa porque ela mandou mal, ele já se redimiu, né? Ele já voltou atrás, porque eu acho que, na verdade, eu acho que ele pensou uma coisa e falou outra. Ele não soube se expressar. Por mais incrível que pareça, né? É um professor, né? Dessa vez ele não se expressou, eu acho que ele não se expressou direito. Porque eu não consigo acreditar que ele tenha dito que eu não assisti só um pedaço do filme, né? Assisti todo, tava chato, não tava entendendo, aquilo não me pegou, não gostou. Ele foi explicando. E por isso é que falou o filme da Marvel, porque ele focou no Vingadores Ultimato. É aquela coisa. Um grande sucesso mundial, estourou recorde de bilheteria. Aquele velho ditado, né? Você pegou o bonde andando e caiu de cabeça no chão. Porque você assistir um pedaço do último filme que monta um quebra-cabeça gigantesco, que é a maior saga da história do cinema. Nunca Nossa, isso aí eu acho que eu já fiquei até Star Wars. Não, é a maior saga. São 23 filmes montando uma história. Realmente. Então você não pode pegar do último pra ver um pedacinho e falar que é ruim ou que é bom. Porque não dá pra você avaliar de um pedacinho de uma coisa gigantesca, né? Então é uma coisa. E não é uma coisa muito simples. Os filmes da Marvel, eles são como se fosse aquele quebra-cabeça de 1000 peças. É artístico, é complexo. Tem um envolvimento de vários tipos de artistas diferentes dentro daquela história. A começar que se conta uma história e que questiona muito da sociedade. Não é só uma coisa assim, super-herói é uma bobagem para criança. Não é isso, né? Primeiro você tem que entender filosofia. Tem muitas passagens de filosofia, de sociologia, de antropologia dentro das histórias dos super-heróis. Os super-heróis, eles são tidos, uma coisa bobagem para criança. Não é. Ele não é uma bobagem para criança. A criança se identifica com ele, por quê? Porque ele tem um embasamento de algo que ele vai se espelhar para se desenvolver, né? Vamos explicar melhor isso. O que é o herói? O herói, ele representa os nossos desejos de resolver os nossos problemas, que são representados pelos vilões. Então todas as mazelas, os problemas, os dilemas são representados nos vilões. E o herói é justamente a nossa vontade de resolver isso. Então se você for olhar, você tem, desde o primeiro filme, que é o Homem de Ferro, você tem um dilema familiar. Por que tem um dilema familiar? Por que o Tony Stark ele começa um playboy bilionário e meio inconsequente? Ele fazia armas para o governo, mas na intenção de proteger. Ele achava que ele estava protegendo.
Ele tinha um conflito com o pai dele, um problema mal resolvido, que a gente só vai entender um pouco mais na frente. Porque o pai dele ficou obcecado em achar o amigo que estava perdido, que era o Capitão América. Então, por um bom tempo, ele achava que o Capitão América tinha roubado o pai dele. Nossa. Então você tem um conflito e à medida que ele vai passando os choques, ele é um personagem que ele tem vários desenhos de choque, né? Construção, assim como o Thor. São os dois personagens que têm o maior desenvolvimento de construção de personagem. Eles têm um começo e eles têm várias viradas, eles têm vários desenvolvimentos até chegar no ponto crucial. É porque, por falar em ponto crucial, eu compreendo isso. Eu sou um fã de quadrinhos. Quando eu era garoto, meu sonho era ver eles no cinema, era ver os X-Men, ver os Vingadores. Todas Porém, as crianças de todas as gerações queriam isso. Porém, hoje eles não estão dominando muito o mercado? Não é isso que o Scorsese quis dizer? Olha, o que o Scorsese quis dizer, eu acho que pode ser uma coisa por aí. Mas não é que eles estão dominando o mercado. É que acontece um fator que eu acho que Hollywood e qualquer outra indústria de cinema em volta do planeta precisa parar para prestar atenção. O cinema precisa ser do diretor. Muitas histórias precisam ser contadas. Então o que acontece? O comercial é que está passando na frente. Como é que eu vou fazer para recuperar o dinheiro que eu investi nesse filme no primeiro final de semana? Porque o meu filme não vai ficar muito tempo em cartaz, porque assim, tem bilheteria na primeira semana, fica. Tem na segunda, fica. Enfraqueceu na terceira, na quarta ele sai. E está se despejando uma quantidade de filme muito grande, e o que eles não estão preocupados é com o que esses filmes estão passando para frente, de mensagem, que é muito importante isso. As mensagens, elas precisam ter uma função, elas precisam sair de algum lugar e chegar em algum lugar. Então, o que falta é que existe uma insegurança financeira em investir em coisas novas. Então, hoje você tem o baseado em livro, quadrinho, game, HQ, novela. Que já tem o público, né? É o filme do filme, baseado em série. Então, remake até dizer chega. E aí você ou refaz uma coisa que já está feita, que não precisa ser refeita, refaz uma coisa, muitas vezes acaba ficando com a qualidade muito pior, não por qualidade técnica, mas o filme não alcança. Porque ele acaba sendo comparado, inevitavelmente, ele acaba sendo comparado com o original. O original sempre vai vencer. Salvo raríssimas exceções que você tenha alguma remake que seja melhor do que o original. Mas é raríssimo. Você conta nos dedos da mão e ainda sobra dedo. Então, assim, eles ainda não viram que isso não é um caminho viável. Ou você reconta uma história, ou você conta o antes da história, ou você conta depois daquela história. Mas você não cria mais nada novo. Eu acho que a última coisa nova no cinema, de que eu me lembro, foi Uma Noite no Museu. Nossa, Uma Noite no Museu, hein? Que era a novidade, porque todo mundo tem aquela lenda urbana, né, de que à noite o museu, as peças do museu ganham vida. Isso é uma lenda urbana que sempre existiu, né? E aí é isso criativo. Era um filme engraçado, realmente. O Will Smith deu uma entrevista dizendo que ele aceitou fazer MIB a primeira vez. Por quê? Porque era novo. Aquilo estimulou ele, porque era novo, era novidade. Entendi. Até por essa questão de inovação, que eu lembro do Scorsese elogiando o Glauber Rocha, que ele fazia um cinema que puxava para essa inovação. Inclusive no cinema nacional, não está fazendo falta um Glauber Rocha, essa inovação? Um movimento como o Cinema Novo? Não, eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem, nesse período, a gente está tendo um cinema muito rico. A gente tem uma retomada, inclusive, do cinema pernambucano agora. Não, a gente está muito rico, porque você tem cinema em todos os lugares do país. Você tem um cinema no Sul, você tem um cinema forte no Sul, ali aquela área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem um cinema forte. Você tem um festival de mega importância, que é o Festival de Gramado. Né? E aí você tem a Mostra Gaúcha, são os cineastas gaúchos fazendo seus filmes, eles têm muito material bom de cinema. Aí você tem no Sudeste, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo quase não aparece, mas tem.
tem festival de cinema. A gente não vê muito, né, filme do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, isso eu sinto falta. Eu acho que é importante para o Brasil que a gente veja, né, o cinema de cada estado, de cada região, de cada cultura, que isso aproxima mais, né? A gente tem o cinema do Nordeste, que é forte. Então a gente tem cinema na Bahia, tem cinema em Pernambuco, tem cinema no Maranhão, que é menorzinho, mas tem. Não importa. Eu conheci um guerreiro do cinema, acho que é Roraima. Eu acho que é Roraima, se eu não me engano. Não fazem cinema lá. Não, Roraima não, que Roraima é a terra do Thiago Sardenberg, que foi um dos primeiros cineastas a fazer filme no estado. E eu já vou me lembrar qual é o estado. É um estado lá do norte, que ele é guerreiro. Eles fazem aquele cinema mais caseiro, mas é um cinema guerreiro, que eu acho super importante, né? Inclusive, se faça isso. Dentro disso, já vou linkar uma outra dúvida que eu tinha, essa pergunta até ia ficar mais no final, que é sobre o Enem 2019, que contou na redação com o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil, que tem tudo a ver com isso que você está falando. E aí, qual é a sua visão de professora e cinéfila sobre isso, sobre esse tema, um tema inesperado? Eu acho que assim, a gente teve um crescimento do cinema nacional, eu acho que do governo Lula para cá, porque ele abriu várias frentes nesse setor. Foi quando começou então a ter realmente uma retomada. E aí os profissionais do mercado de cinema começaram a ver que era possível fazer cinema de gênero no Brasil, que não era feito. Ou você fazia cinema de nicho. O que é o cinema de nicho? Só tem favela movie. Só tem comédia. Então só faz um tipo de filme e não muda o assunto e começa a ficar cansativo, porque ninguém gosta de mais do mesmo. É chato. Mas eu não gosto desse assunto, eu não gosto desse gênero. Então um gênero diferente pra mim, não tem. Se quiser é esse, entendeu? E graças a Deus isso mudou. A gente hoje tem tudo que é gênero sendo feito e sendo feito de forma assim que você tem orgulho de falar. Hoje eu tenho um cinema de terror com propriedade, tem coisas muito bem feitas. Marco Dutra está sendo um dos cineastas aí que está encabeçando esse mercado de cinema de terror nacional e bem feito. Então assim, não é o gênero que eu gosto, assim, para minha diversão, mas para minha avaliação profissional, tudo que foi feito até agora foi bem feito. Não deixa nada a desejar, nenhum filme de Hollywood. Pode ser que deixe a desejar em termos de dinheiro, né? De produção e tal. E essa questão de democratizar o cinema no Brasil? O que tem que se democratizar é porque a Constituição diz que o direito é igual para todos, né? Essa é o que a Constituição diz. A lei de todos os livros religiosos diz que você, aos olhos de Deus, é igual a todos. Então, aos olhos de Deus e aos olhos da lei, você é igual a todos. Então, por que você não pode ter acesso ao cinema? Nós somos um país continental. São 27 estados que podemos contabilizar, né? Brasília, Distrito Federal como outro estado. Mas com mais de 5 mil municípios, a gente tem um pouco mais de 3 mil salas de cinema. É pouco. Sendo que tem lugar que nem tem como chegar a cinema. Eles muitas vezes assistem pelo cinema pela internet ou pela televisão, dos filmes que passam na televisão e tal. Que também é um outro problema, porque a televisão começou a fazer tanta programação, tanta coisa, que esqueceram de arrumar o espaço para o filme. Por falar nisso, aí entra uma batalha, que até esse ano eu assisti A Grande Dama do Cinema, que no subtexto, um filme muito bom, um filme argentino, no subtexto fala da batalha entre o velho cinema e o streaming, que está chegando aí com muita força. Então, como você falou, são poucos cinemas, o público cada vez mais assistindo filmes em casa, o streaming que só cresce. Como você vê essa mudança? Olha, eu acho que tem espaço para todo mundo,
Acho que você tem espaço para sala de cinema e você tem espaço para o streaming, você tem espaço para ter um cinema em casa, tem espaço para todo mundo. O cinema tem essa vantagem, é a soma de todas as artes, ele não acontece sozinho, ele não consegue acontecer sozinho. Então você não faz um filme se você não tem um músico para criar uma trilha sonora, se você não tem um escritor para escrever uma história, se você não tem um figurinista, um estilista para poder criar a roupa daquele personagem, se você não tem um maquiador para transformar aquele personagem. Então, assim, você tem várias artes ali. Você precisa fazer uma cena de luta. Você tem um coreógrafo de luta para fazer aquela cena. Então, não tem como você fazer não existe cinema assim, eu sou só do cinema. Você é do cinema, você é de tudo, porque o cinema não consegue funcionar sozinho. Nossa, ele mas precisa. Adorei essa resposta. Ele precisa mesmo de que todo mundo trabalhe junto e tem que ser harmônico, porque isso passa na tela. Isso a gente repara, quando o filme não funciona harmonicamente, que não existe entrosamento, ou que o diretor não sabe o que ele está pedindo pro profissional que está trabalhando com ele, a gente vê na tela, isso não funcionou. Fica claro, né? Aquele casal que briga lá nos bastidores, no set de filmagem, mas eles têm que se amar na tela. Aí você olha e fala assim, não tá me convencendo. Então, isso tudo passa pra tela. E, às vezes, eles não veem coisas que a câmera pega. E aí você fala, puxa, mas ficou tão bonito isso, eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado que tinha aquele detalhe. Muitas vezes eles vão reparar aquilo depois que eles terminam de montar o filme. Ele falou, puxa, isso aqui eu não tinha reparado que tinha ficado assim, poxa, que legal. Então você tem um crescimento, porque tudo que está dentro de um take que vai ser montado, às vezes você tem uma cena com 10, com 20, com 30 takes, e a gente nem percebe que tem, né? E aí tudo tem uma informação para dar, tudo. Então, essa é a arte da comunicação mais forte que tem. Nossa, interessante. Até me fez lembrar de uma outra coisa, que eu até cheguei a escrever para um trabalho que eu fiz. Mas falava assim, um filme tem em média 2 horas para contar uma história e precisa de todos os elementos possíveis para ser eficiente. Cada cena deve ser pensada com muito esmero. Eu escrevi esse iniciozinho, na verdade, para defender uma questão da ida ao cinema, tanto que eu falo, dentro desse contexto, a necessidade de assistir em uma sala de cinema torna-se muito maior, porque quando em uma sala de cinema o espectador não fala, não anda, não há interrupções e seus sentidos estão voltados para uma superfície brilhante e circunscrita, possibilitando um acesso maior ao seu inconsciente, ao seu subconsciente. Por isso que eu pergunto também essa questão do cinema contra o streaming, porque para mim sempre foi um grande feito, um grande programa, mas não só, como tem até o slogan, cinema é a maior diversão. Não, cinema é uma grande arte, como você falou, é uma mescla de tantas artes. Então sempre houve essa dúvida para mim, caramba, não, vou ver no streaming, eu quero ver no cinema, eu quero viver isso aqui. Tem filme que você pode assistir em qualquer tela, que ele funciona muito bem. E tem filme que se você assiste numa tela de computador, numa tela da televisão, ele não vai ter o mesmo impacto para você que a tela do cinema. Porque tem filmes que eles são feitos para te dar profundidade. Deixa eu explicar melhor isso. O que acontece? O cinema, quando os irmãos Lumière, lá na França, fizeram aquela salinha toda escura, botaram umas cadeiras, né? Botou um pianinho lá com o pianista tocando. E ele foi projetar o primeiro filme da história do cinema. Foi pensado para quê? Para que você tenha uma sensação. No primeiro momento que aquilo aconteceu, primeiro o pessoal ficou meio em pânico, né? Uma foto que se mexe, né? Assustou todo mundo. Depois, ele encantou um ilusionista, que é o Georges Méliès, que é o pai do cinema de ficção. Ele pensou naquela máquina, ele falou assim, gente, isso aqui vai me ajudar nos meus números. Ele não tinha pensado que ele ia mudar a vida de muita gente. Porque quando ele criou o cinema de ficção, ele criou vários outros empregos que não existiam no cinema. Porque os cinemas eram documentários.
Os irmãos Lumière pagavam vários jornalistas para saírem pelo mundo para filmar as histórias. Então era tudo documentário. Então, você vê, a inspiração de um é que vai gerando a inspiração do outro, que vai gerando, alimentando a inspiração do outro. O streaming, ele é extremamente necessário. Eu acho até que ele é positivo para o cinema. Por quê? Porque você vai ao cinema, na sala de cinema, para você ter a experiência da sala, porque é um ritual, né? Você se arruma, você sai de casa, você vai para o cinema e você tem toda aquela experiência. Você fica até com raiva quando alguém liga um celular, ou fala, ou come sem menor educação, fazendo aquele barulho. Como é em silêncio, não precisa fazer barulho. Porque você está imerso O meu irmão do meio falava assim, não adianta falar com ela quando ela está vendo o filme, porque ela não escuta. O pior é que é verdade. Eu estava tão presa dentro da história que eu podia chamar André. Eu ia ouvir, de repente, lá na quinta vez, estava me chamando. Eu, olha lá, nem escuta. Ela está tão ligada lá. Mas é verdade. E aquilo te motiva, que te diverte, te distrai, te faz pensar. É o tipo do lugar que é criado para emoção. Você não sai de uma sala de cinema sem emoção nenhuma. Ah, não senti nada. Então você dormiu. E se você não sentiu nada, nem tédio, irritação, medo, alegria, irritabilidade, alguma coisa você vai sentir, né? Você não sai muito na sala de cinema, só você dormir. Dormiu, aí não vai ver nada, aí sai em branco. Isso já me conecta a uma outra pergunta que é específica sobre crítica de cinema, que você é professora de crítica de cinema, um dos grandes motivos que eu te convidei aqui para dar essa aula. E o que é exatamente a crítica de cinema? É uma análise em cima de uma arte coletiva, só que todo mundo, de certa forma, se acha crítico, inclusive proliferam os blogs com esse tema. Então eu pergunto, é tão fácil assim? Não. Não é uma tarefa fácil. E na verdade eu acho que o que acontece é que existe uma confusão entre fazer crítica e dar uma opinião, que não é a mesma coisa. A opinião é pessoal e transferida sua, no seu gosto pessoal. A crítica não, a crítica é uma avaliação, que ela não é uma avaliação X, ela é uma avaliação técnica, artística, e aí você vai avaliar se ela funciona como entretenimento ou não, se ela é um ponto de informação importante, se aquilo é um registro histórico, se aquilo é um documento, porque aquilo é um documento. Um filme que é feito, ele é feito para sempre, seja bom, seja ruim, ele é feito para sempre. Então, é um registro, daqui a 100 anos, uma pessoa vai assistir um filme feito hoje e vai falar, poxa, era assim que se fazia cinema no ano 2019. Caramba, olha só como é que era. Olha como eles retratavam a época de 1970. Então, são registros da nossa visão de hoje do que é o mundo, mesmo fora da nossa época ou fora dela, mas é o tipo de... Se você olhar um filme que é feito de época nos anos 70, não é do mesmo jeito que é feito hoje, em 2019. Não é só por causa do avanço técnico, mas e sim por causa... as cabeças pensam diferentes. Já não é mais aquele jeito de pensar dos anos 70, dos anos 60, dos anos 40. As culturas mudam, os conceitos mudam, os preconceitos, alguns vão diminuindo, outros vão se elevando. Hoje a gente tem um problema, um dilema muito grande, né? Se falando em polêmica. Você tem preconceito de gente que fala assim, não pode ter preconceito. Aí você vai lá, a pessoa vai lá, não, tem preconceito. Como você tem preconceito com arte, gente? Pessoa que trabalha com arte pode ter preconceito com arte. Né? Isso é menor ou isso é maior? Eu acho que o Scorsese mesmo caiu nesse problema. Ele mesmo caiu numa armadilha. Arte é arte. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de filme de arte. Eu acho que essa nomenclatura está equivocada. Por quê? Porque se é filme, já é arte. Filme comercial. Vendeu o ingresso, já é comercial. Ah, mas é filme de arte do fulano de tal.
Vendeu o ingresso? Então é comercial. Ai, mas eu falei, você tem que dar o nome certo para as coisas certas. Não adianta você ficar vendendo o peixe errado. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, tem uma tainha maravilhosa, eu chego você com salmão. Aí você fala, pô, eu quero uma tainha, não quero salmão, né? Então eu acho que é isso que tá acontecendo. As pessoas estão dando nomes errados para as coisas e elas estão criando preconceitos em cima de coisas que não deveria ter, né? Ah, vou ver isso aqui, que isso aqui é filme menor. Não existe filme menor ou filme maior. Existe filme que você se identifica com eles e tem filme que você não se identifica com eles. O que acontece? A crítica de cinema ela vai avaliar a parte técnica, isso é obrigação do crítico. Ele tem que saber. Ele tem que saber todas as funções que estão ali. Se as funções estão cumprindo com a proposta, porque às vezes você tem uma proposta de um filme besterol. A proposta é besterol. Ah, você vai classificar todo besterol de ruim? Não. Mas ele tem uma proposta, ele tem uma função para ele seguir. Ele alcançou? Ah, é nesse que ele estava se propondo, ele alcançou. Então, não pode dizer que ele é ruim. Você pode não gostar do estilo, não gostar do gênero, não gostar do ator, não gostar do diretor. Isso é pessoal, né? Tem muita coisa que eu avalio, você fala assim, nossa, mas você gostou desse filme? Eu falei, para mim, não assisti nunca mais. Para o meu divertimento, não serve. Eu tenho meu gosto pessoal, assim, para eu sentar e assistir e me divertir com o filme. E tem coisa que eu falo assim, poxa, eu me divirto, mas tecnicamente ele é cheio de defeito. Mas é uma coisa pessoal. Mas eu não posso chegar e falar assim, mas eu gostei desse, não gostei daquele. Não é gostei, não gostei. Você tem que avaliar. O filme, ele tem esses problemas, ele tem esses acertos, ele tem essa qualidade. Ele pode, sim, no futuro ter um entendimento maior, porque tem muito filme que é igual ao vinho. Você vai experimentar agora, você vai fazer isso. Ai, que filme ruim. Daqui 10, 20 anos, as coisas já mudaram, o entendimento do filme será outro. Acontecimentos fazem com que o filme vire um vinho de qualidade. Nossa, que analogia interessante. Pois é, porque a gente tem isso. Você vê, o Walt Disney, quando fez o Fantasia, a animação, nossa, coitado. Ele foi assim, todo mundo jogando pedra nele, que filme ruim. Ai, que absurdo, como é que faz um filme desse, filme ruim? Ele ficou super arrasado. Uma pena que ele não viveu para ver o filme dele virar aclamado pelo público e pela crítica. De outra época. Você vê, é de outra época, né? Aí você tem, como é o nome do filme? Massacre da Serra Elétrica. Nossa, é ruim de tudo, ruim de tudo. Anos depois, virou um filme cultuado. É um filme cultuado de um gênero que surgiu, que não tinha antes, que é o trash. E tem um público que precisa ser respeitado. E eu não gosto de terror. Eu não gosto de terror, mas o público terror é gigantesco e eles não gostam de qualquer coisa. É o público mais exigente do cinema. Não é? Você tem que ser muito preciso, você tem que entender muito do comportamento humano, até para você escrever para o público daquele filme. Tem que saber como é que funciona a cabeça das pessoas, tem que saber como é que funciona a cabeça de quem está mandando aquela mensagem, que é o diretor, o roteirista. Você vai avaliar se o problema é do roteiro, se o problema é do diretor, se o problema é do ator que não está funcionando ali. Porque muitas vezes você tem um ator maravilhoso. Pô, mas ele tá tão ruim nesse filme. Não é que ele tá ruim, é que o diretor não soube passar para ele o que ele precisava fazer. E muitas vezes o roteirista não soube escrever o personagem do jeito que deveria estar escrito. E aí o ator é ator, ele não é mágico, né? Ele faz o que ele pode com o material que dão para ele. Então, a gente tem que começar a ter esse olho clínico, né? De você avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando. Recentemente, o James Mangold, que inclusive comentou também do Scorsese e tal, ele pontuou muito essa história do... Não é a Marvel, ele foi infeliz porque ele citou a Marvel, né? Mas... citou a Marvel que tem um secto de fãs, então ele mexeu no vespeiro ali, né? Que o James Mangold dirigiu Logan, que é um
filme... Um ótimo filme, um dos GCI. melhores filmes. Inclusive é uma dúvida, talvez quando eles têm mais liberdade, como em Logan ou agora no Coringa, que eles fazem, né, Porque, na verdade, o que acontece? Você tem mensagem, você tem uma história para falar. É importante você contar a história. É importante você ter o que dizer. Isso é que é importante. Se as pessoas vão pensar ou não, isso já é um outro aspecto. Você não sabe quem vai ver o filme. Quem são as pessoas que vão ver o filme? Você pode pegar uma pessoa super gênia, que tem um intelecto mais aguçado do que os outros, e você pode pegar uma pessoa que tem um intelecto menor, que não tenha tanto conhecimento, que não tenha tanto estudo, e muitas vezes aquele que não tem tanto estudo tem uma compreensão diferenciada daquele que tem muito estudo. Ele, mas isso aqui é burro, como é que vai entender melhor do que eu? Porque às vezes não é o estudo que vai fazer você entender, né? Às vezes a mensagem é a história que vai fazer com que aquilo toque naquela pessoa que talvez não tenha tanto estudo, que não toque naquela outra que tenha muito estudo. Porque são mensagens, o que funciona para um muitas vezes não funciona para o outro. E isso o crítico tem que avaliar. Como que funciona? Como que chega? Isso aqui é para todos os públicos, tá? Mas esse filme aqui não é direcionado, ele é focado. Ele reduz, ele não vai fazer muita bilheteria porque ele tem um público restrito. Um filme da Marvel, como foi citado, ele vai atingir todos os públicos? Vai. Ele é primeiro é um filme para a família toda. Ele vem trazendo uma bagagem de gerações. Ele tem questionamento. Por que uma criança, você vê que a criança está vestida sempre de Capitão América e Homem-Aranha? Quando a Capitão América e Homem-Aranha é Superman e Batman, né? As meninas de Mulher Maravilha, de Batgirl na minha época, agora tem 500 super-heroínas aí. Que eu acho legal, porque eu só tinha uma Mulher Maravilha e a Batgirl, né? Mas eu acho que isso é que é o importante, é que o crítico tenha, que você tenha um diferencial do que é o crítico. O crítico tem que estudar, ele tem que se aprimorar, tem que estudar o comportamento humano, ele tem que estudar as funções que são dentro do cinema, desde o roteirista até o último, que é a imprensa. A imprensa é o último leque do filme, porque é a ligação da equipe do filme com o público. Porque se você não divulga o filme, ninguém vai saber que ele existe. Mas quem é que faz a coisa funcionar para mais ou para menos? É o marketing, que está trabalhando desde o começo do filme. Ele simplesmente fala assim, olha só, vamos soltar uma foto de uma ceninha assim, vamos avisar, vamos fazer no Super Bowl, um teaser do filme assim. Passa assim alguns segundos de uma cena. É uma comoção de todo mundo criando, gera uma expectativa para ver aquilo, né? Então são trabalhos casados, cada um tem que funcionar, é uma orquestra, não pode desafinar, senão não funciona. Então, Andréa, hoje vemos um protagonismo feminino no cinema muito maior do que antes. Há pouco tempo tive até uma experiência pessoal que eu coloquei uma notícia nas redes sociais, aí o tio de uma ex-namorada veio comentar, como é chato esse negócio, agora, pô, tudo é mulher no papel principal, não sei o que lá. E tudo mulher empoderada, né? Exatamente. Mulher normal não pode, não tem vez. Então eu queria saber a sua opinião como crítica de cinema, como professora e como mulher sobre esse movimento. A gente teve aí filmes muito bons como Mad Max, por exemplo. Furiosa. Mas olha, sabe o que acontece com esse movimento? Assim, eu acho que todo movimento, para você ganhar um espaço, ele é positivo. Só que ele tem que ser, tudo tem medida. Tudo na vida tem medida. E não pode passar da medida. Aí é que tá. A Furiosa não foi uma imposição do poder feminino. Ali você compra a história porque ela está tentando se salvar e salvar aquelas mulheres junto com ela. É um ato de desespero, né? Mad Max é um filme extremamente importante, porque ele é extremamente metafórico, tem muitas mensagens dentro dele, ele não tem uma mensagem só,
né? Eu acho que vale a pena assistir a saga inteira para você entender toda a filosofia dali. Aquilo é um grande alerta para a humanidade, porque a gente tá em vias de acontecer uma coisa daquela, de você ter escassez de água, porque as pessoas estão contaminando a água, estão gastando sem menor controle. Vai chegar uma hora, vai faltar. E se faltar água, nosso organismo é composto a maior parte de água. E aí viveremos um Como é Mad que a gente Max vivemos da vida real. Exatamente. Então isso é um alerta. Mas aí serão as mulheres então nos liderando também? O Mad Max, na verdade, Eu acho ele válido. estava lá no filme, ele era importante pro filme. Mas o que todo mundo focou muito na Furiosa foi porque ela se rebelou e fugiu. Ela ajudou o Mad Max também na situação em que ele se encontrava, né? O personagem dela é muito interessante, mas eles não empurram a mulher goela abaixo. Porque o grande ponto que precisa ser levantado nessa discussão não é empurrar goela abaixo. Só toma aqui, você tem que aceitar, tem que achar lindo, tem que achar bonito, não pode reclamar. Porque também Não eu é vou citar isso. uma coisa, pra mim me parece uma questão comercial, porque a gente vê, inclusive, a gente teve o filme do Pantera Negra pela Marvel, fez um grande sucesso, por quê? Porque trouxe algo importantíssimo que é a representatividade, mas não estou falando que são bonzinhos, e com a mulher eu vejo a mesma coisa, nesse público consumidor que está crescendo, eles estão querendo agradar, e de qualquer forma eu acho importante. Quando você quer agradar demais, você desagrada. Já tem aí as comédias de família, né, as comédias cotidianas que falam isso. Entrando numa fria, tudo em família. Quando você quer agradar muito, aí é que você vai desagradar. Exatamente isso, esse é o ponto-chave que tem que se prestar atenção. Quando você quer agradar A, B, você conta a história que você quer contar e vai se agradar da história quem tiver interessado naquela história. Porque não é você ter que perguntar para A, para B ou para C como é que você quer que conte a história, como é que acabe, como é que você quer o personagem. Não. Conta a sua história e as pessoas é que vão gostar ou não dela, né? E você não pode empurrar. Filme das Panteras. Aí você tem a série. Eu cresci com a série. Era criança, eu assistia toda terça-feira a série das Panteras. A Jacqueline Smith foi a única atriz que ficou do início até ao o fim, final. né? Aí tinha a Farrah Fawcett e a Kate Jackson, né? Que era a Jill, Kelly e Sabrina. Aí você tinha o Bosley e o Charlie, que era o grande mistério. Ninguém sabia que era a cara do Charlie, só o Bosley. E elas eram detetives particulares. O que elas faziam? Elas se disfarçavam para descobrir as coisas e atender a necessidade do cliente que estava contratando o serviço de detetive do Charlie, né? Não. Aí veio o filme dos anos 2000. Os filmes são divertidos, mas os filmes não têm muito das Panteras. Elas viraram ninjas. E também puxam para uma questão de sex appeal, que hoje Sim. a gente não está vendo isso. A gente vê um protagonismo feminino tentando buscar uma realidade. Agora, não sei até que ponto estão exagerando. Começa a exagerar, porque assim, a mulher para ser empoderada, ela tem que ser ninja. Então ela tem que bater nos 20 caras, aí você pode ver um grandão, ela vai lá e destrói o cara, tira em todo mundo. Não é isso que dá o empoderamento feminino, né? Não é transformar ela numa arma de guerra. É você criar personagens que caibam o personagem feminino. Porque, gente, e a mulher comum, que não luta, que nunca pegou numa arma na vida? Ela não tem direito de ter o empoderamento dela, de ser representada ali, né? Então você tem vários frentes que a mulher está aí exercendo. Ela não precisa ser ninja para se sentir empoderada. Você vê, a Marvel pecou. O pior filme da Marvel foi quando ela quis empurrar a goela abaixo. Capitã Marvel. Eu fiquei triste. Porque você tava assim, vem um filme legal, né? Eu venho esperando o filme da Viúva Negra há um tempão. Que é um personagem rico, interessante, que tem um desenho muito interessante. Aí vem a Capitã Marvel. Aí é que mora o perigo. Ai, a heroína mais poderosa da Marvel. Eu falei, entra na fila, amiga, que na sua frente tem muitas. A começar pela vampira que tirou seus poderes. Então... Olha só,
Realmente. Aí ela tem que ficar na fila, porque na frente dela ainda tem Tempestade, tem a Jean Grey. Você tem aí a Feiticeira Escarlate, tem muitas Tem na toda uma frente gama de dela. personagens. Eu acho que também a Marvel, ela veio numa rebarba do filme da Mulher Maravilha, que nesse sentido a DC acabou saindo na frente. A Mulher Maravilha também é uma personagem que tem muito mais Gente, importância. ela levou 88 anos pra ganhar um filme. Nossa, gente. muito mais importante pra história, pra cultura no geral. Porque assim, o que acontece? A DC, ela tem um universo que é muito, não é que é pouco rico. Ele tem menos personagens do que o universo da Marvel. A Marvel tem mais de 8 mil personagens. A DC não tem tantos personagens assim, né? E a heroína da DC era Mulher Maravilha e Batgirl. Eu cresci com Batgirl. Eu tinha roupa de Batgirl, tinha roupa de Mulher Maravilha, mas não tinha de outras super-heroínas, porque na época eu fui criança nos anos 70, então não tinha outras heroínas assim, né? Você não via o desenho. Eu assistia com os meus irmãos, na Globo passava os desenhos da DC, que era Super Amigos, filme do Batman e do Robin, passava aquela série Batman e Robin que a gente amava. Esse é um clássico. E na TV Tupi, que nem existe mais, eram todos os desenhos da Marvel, né? Que era o Príncipe Namoro, o Thor, o Homem de Ferro, o Hulk. Eu adoro o Hulk, e aquela série eu não perdi de jeito nenhum. Não, era ótimo. Então assim, você cresce. Quando você cresce com isso, você cria conceitos, você cria referências, você cria modelos, né? E aí, com o tempo, as crianças dos anos 80, que anos 80 eu era adolescente já, minha infância foi nos anos 70. Mas você tem a infância dos anos 90, que não são os mesmos, porque já tinham outros heróis, já tinham os X-Men, né? Já tinham mais mulheres do universo sendo retratado. Agora, quando você retrata com naturalidade, com igualdade, aí eu acho positivo. Agora, quando você quer empurrar a goela abaixo, transformar personagens masculinos em femininos, a mim incomoda muito. Eu me sinto assim, como se eu estivesse mendigando e tendo que agradecer um favor de ter transformado personagem. Eu tô te dando um personagem poderoso. Você transformou um homem numa mulher? Por quê? Eu crio um personagem feminino que a gente possa ser representada ali. Não uma coisa empurrada, goela abaixo. Porque isso acontece o efeito ao contrário também. Quando você quer forçar muito uma coisa, ele dá efeito rebote. Ao invés das pessoas gostarem, elas passam a não gostar. Isso é perigoso. Quando começa a incomodar demais. Eu acho importante você ter, sim, a representatividade, você ter personagens fortes. No Vingadores Ultimato, tem uma das cenas que eu acho mais geniais, que quando todo mundo volta do estalo, né, que o Hulk vai lá, estala e traz todo mundo de volta. Ele tem uma cena para você ver a quantidade de heroínas que a Marvel tem. É só mulher defendendo o Homem-Aranha. Olha que legal. Então você vê uma cena de que ela não precisa ser empurrada goela abaixo para dizer que elas são boas, que elas estão ali. Elas estão ali. E são fortes. Agora, toda mulher tem que ser forte. As outras não podem ser representadas. Então isso me preocupa também, né? Porque você tem mulher de todo tipo, nenhuma mulher é igual a outra, nenhuma. Você não vai achar nem gêmea igual. Então, eu acho que você tem que ter espaço para todo tipo de mulher, com todo tipo de cabeça, com todo tipo de filosofia, né? Isso também nas séries. Maravilha, isso que até na hora certa você falou sobre série, porque o que acontece? Você comentou sobre as épocas, e hoje a gente está numa época em que talvez as séries estejam sendo mais cinematográficas até do que o próprio cinema, desde um movimento que surgiu com os Sopranos, a gente veio depois com Breaking Bad, que tal é considerada por muitos a melhor série, exatamente porque ela tinha toda uma pegada de cinematografia. Então, você inclusive hoje no seu site também tem um grande espaço para as séries. Sim, você como uma estudiosa do audiovisual, foi um espaço que a gente acaba tendo que abrir porque
as pessoas estão ávidas por séries. E eu comecei a entender uma coisa sobre série. A série tá tão casada com o cinema quanto o cinema com a série. O que acontecia? Eu ia para uma sala de cinema, a gente chama de cabine de imprensa e exibição para os críticos. Então a gente ia para uma cabine de imprensa assistir um filme, e aí você tinha um coleguinha do lado que assiste um monte de série e você não assiste série. Aí fala assim, poxa, mas é o fulano da série tal, fulano da série tal, eu tô entrando da série tal. Aí você fica assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Nunca vi, não sei nem que série que é. Aí você tem que fazer uma pesquisa gigante. Porque você não viu a série, você não sabe o que se trata, você tem que se inteirar por que aquela pessoa foi chamada para fazer aquilo. E aí você vê que tem uma interação. O que tem de gente de Game of Thrones fazendo filme aqui, ali e acolá, aí você fica assim, mas por que estão chamando tantos atores de Game of Thrones para fazer tantos filmes? E tem muitos que trabalham juntos no mesmo filme, né? Porque aquilo tem um público específico, porque aquele personagem tem um carisma X, porque aquela atuação daquele ator chamou a atenção do público. Então o produtor fala, vale a pena investir nesse aqui, vamos chamar. E quantos de filmes foram parar em série? Que antigamente, quem fazia cinema não gostava de fazer série. Nossa, série não. Era isso que eu ia comentar, realmente. Lembra que antigamente as pessoas saíam das séries para fazer filmes, como o George Clooney com Plantão Médico. Plantão Médico foi fazer um Drink no Inferno. E depois daquilo, realmente... Virou um dos maiores astros de Hollywood. E, inclusive, é um dos maiores profissionais de cinema independente, né, de Hollywood. E hoje é o contrário, o pessoal que faz cinema vai fazer série. Como a gente viu agora a Amy Adams fazendo Sharp Objects, que é muito focado no jornalismo. E eu tô achando esse movimento muito interessante, mas é uma coisa nova, como você estava citando. É um trabalho de parceria. Eu acho que o grande boom do mundo é a parceria, gente. Por que você vai impedir o cinema de alimentar a série de alimentar o cinema? Acabou de sair um filme sobre Dalton Wade, o filme. Tô doida pra ver. Que deve ser interessante. A gente sabe que as nossas séries, quando viram filmes aqui, elas não ficam tão boas. Eu não sei porquê. Se eles saem muito do universo da série, e aí morre. Aí você começa a não ter a identificação, né? Então, aconteceu isso com o Sai de Baixo, que é uma série extremamente popular, né? Que todo mundo gosta. Eu, toda vez que vejo, eu dou risada. Dou risada do Caco Antibes, porque ele é engraçadíssimo. Né? As burrices da máquina, gente. Personagens, se você reparar, personagens que são mais ignorantes, que falam errado, que têm uma dificuldade até de intelectual, eles têm um carisma muito grande. São os personagens que conquistam o público muito fácil, porque eles têm uma pureza que é mais difícil de você encontrar no outro. O que você gosta do Caco Antibes é exatamente o que a Magda tem e ele não tem. É uma pureza. Ele não é puro. Ele é debochado. Ele é engraçado porque ele é debochado. E no deboche dele, ele acaba fazendo críticas. Que você fala, pô, mas não é aquele verdade mesmo isso que ele tá falando? Pois é. E ele fala, olha, eu fui pobre, eu também já fiz muitas daquelas coisas que ele Caco Antibes fala, né? Ter caneca de time de futebol metálica na estante da sala, também já tinha. Então, assim, tem essas coisas que você cria a identificação, né? E quando você não tem a identificação, o que acontece? Você se perde. Aconteceu isso também com outra série muito boa, que é Grande Família. O filme não é tão bom quanto a série. Ela não ganhou essa força. Alguma coisa se perdeu. Eles ainda não pegaram o jeito de fazer um filme de uma série. Apesar que os normais funcionaram. O 1 e o 2 são redondinhos. Eu não sei se porque a equipe é a mesma e a filosofia fica mais harmônica. Porque não adianta você ter o mesmo elenco. Você tem que ter a mesma equipe. Roteirista, diretor, maquiador, figurino. Figurino do Agostinho Carrara. O que é o figurino de Agostinho Carrara? É, marcante. Você tem que entender do personagem para criar aquilo. Não é qualquer pessoa que sabe fazer um Agostinho Carrara, né?
Então você tem essa alimentação que eu acho muito positiva. E por falar nisso que você estava comentando mais um pouco do cinema nacional, agora a gente está num momento estranho. Tem uma questão da Ancine, talvez um certo namoro com a censura. A gente está, na verdade, eu acho que a gente resolveu bateu numa portinha muito perigosa. Acho que a gente está entrando na porta do filme de terror, né? Porque muitas coisas que a gente está vendo agora, a gente já passou por elas. E não foi bom. Nós passamos 11 anos sem ter um filme nacional na sala de cinema. Época do Collor, né? O Collor simplesmente falou o que o nosso digníssimo presidente, atual presidente Bolsonaro, falou. Não vou dar dinheiro para filme porcaria. Tudo bem, o Collor disse as outras palavras. Ele falou, não vou dar dinheiro para filme lixo. Só para comunicar ao digníssimo Fernando Collor, que não é mais presidente. Graças a Deus. Graças a Deus. Que não existe filme lixo, né? Existe o filme que ele gosta e o filme que ele não gosta. Mas filme lixo não existe. Ele tem que respeitar, porque se ele não gosta, tem quem gosta. E você tem que respeitar o público que gosta daquele filme, né? E aí você tem uma pessoa que não entende cultura, porque você precisa, para você administrar, você tem que entender. A minha mãe sempre falou isso. Só sabe mandar quem sabe fazer. Então, se você não sabe fazer, como é que você vai mandar fazer? Né? Eu acho que governar um país, você tinha que ter uma faculdade específica para que a pessoa entendesse de tudo que ela vai gerir. Ela não está gerindo só para ela ou para meia dúzia de amigos. Ela está gerindo para todo mundo, para quem ela gosta, para quem ela não gosta, para aquilo que ele aprova, para aquilo que ele não aprova. Todo mundo. São mais de 200 milhões de habitantes, né? Isso fora que ele tem que contabilizar que além dos 200 milhões de habitantes, ainda tem mais uns 60 milhões de flutuantes que vêm e que vão para o país. Tem uns que vêm, que ficam aqui um tempo, que vão embora. Tem uns que vêm, ficam e resolvem morar, vira brasileiro, né? Então você tem que criar condições para que o povo seja educado, que tenha cultura e que seja desenvolvido. Você nunca vai ter um país desenvolvido com um povo não educado, com um povo ignorante e com um povo que não tem respeito por nada, né? E isso, a cultura é muito importante, porque todos os países que são desenvolvidos, considerados de primeiro mundo, o foco principal deles é educação, cultura e ciência. Existem países que têm aula sobre o audiovisual, inclusive. Sim, como é que você elimina das grades de faculdade o estudo da filosofia e da sociedade, de sociologia? É o estudo da sociedade. Como é que você vai gerir um país com uma sociedade se você elimina? As pessoas hoje não sabem votar, infelizmente. Não é porque vai votar no meu candidato, ou no seu candidato, no candidato. A questão não é o candidato. A questão é, você está dando o seu voto para uma pessoa exercer uma função a qual ela não está apta a fazer. Você não vai fazer uma cirurgia de canal com o pedreiro, porque o pedreiro é seu amigo. O pedreiro vai tomar uma cerveja comigo, ele vai bater um pau, vai pagar tudo para mim, vai ligar o voto nele para ele fazer a cirurgia na minha boca. Você vai procurar um especialista em canal para fazer sua cirurgia. E mesmo assim, você ainda vai procurar saber se ele é bom mesmo. Porque a cirurgia de canal, você tem um monte de dentista. Agora, quem é bom? Então é isso que está faltando. Se você pergunta para as pessoas, por que ela votou no fulaninho, no Beltraninho? Ah, porque eu não gosto do PT, porque eu não gosto do PSDB, porque eu não gosto do... As perguntas já não são objetivas, né? E o que acontece? Se você tem uma área de cultura, é claro que o presidente não vai saber tudo de tudo. É óbvio, a gente sabe disso. Mas ele tem que se cercar de gente que sabe. Então, eu preciso de alguém que entenda do que é cultura, como que funciona, qual o processo, qual o mecanismo, como que isso vai gerir dinheiro, porque isso é a maior fonte de lucro do mundo. As maiores fortunas do planeta estão no entretenimento. Pode pegar todas as revistas Forbes e todas as coleguinhas que botam ranking das maiores fortunas do mundo,
estão todas dentro do entretenimento, da comunicação. Aí você tem o Google, o Uber, você tem astros de cinema, você tem astros de rock, você tem músicos de todas as áreas aí, você tem esportistas, atletas. Então você, quando vai olhar a fortuna, onde que está? Está exatamente onde ele não está entendendo que é a maior fonte de renda. O que sustenta os Estados Unidos? Cinema, entretenimento. O que é o Super Bowl? Uma fonte de renda. Eles ganham dinheiro com o cinema, com o teatro, com a música. Eles vendem o peixe dele e ainda ganham dinheiro com isso. Eles educam a população deles. Você pode reparar, um filme americano tem sempre uma bandeirinha americana aparecendo. Todos. Você não vai ver. Quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, eu estava vendo, falei, gente, agora eu entendi porque tem tanta bandeira americana nos filmes. Porque você sai na rua e você tem muita bandeira americana na rua. Tem gente que bota bandeira americana na casa. Você não vê isso aqui, né? Então, assim, é aquela história. Vamos vender a nossa ideia. O que é a nossa ideia? Primeiro, é o amor à nossa casa, é o amor à nossa terra, o amor à nossa gente. Isso eu acho que é válido. Agora, eles fazem a fortuna em cima disso. E a gente podia estar fazendo a fortuna em cima do nosso cinema, da nossa música, que é respeitada lá fora. Então, assim, a gente tem muita coisa boa que é respeitada lá fora e que o de dentro não respeita. Então, eu rezo que o presidente da República repense. Ele ainda tem aí mais 3 anos pela frente, que ele repense. Sabe? É importante. Quantos empregos ele vai gerar com isso? Porque para fazer um filme, você não tem só a equipe que trabalha para um filme. Muitas vezes você está trabalhando para uma empresa e você não sabe se está trabalhando para um filme. Está trabalhando para um filme. Por quê? O maquiador, ele precisa do estojo de maquiagem, ele precisa de alguém, uma fábrica que faça um estojo, da fábrica que faça a maquiagem, a fábrica que faça o produto X, a fábrica que faça o cabelo assim, que faça uma cor assado, que tem uma indústria por trás. Ou seja, é uma indústria que trabalha para fazer uma coisa que vai fornecer material para cinema. Nossa câmera de celular surgiu das muitas tentativas de encolher a câmera. As equipes de efeitos visuais foram encolhendo a câmera até botar dentro de um carrinho de controle remoto para poder fazer tomadas em lugares que a câmera grande não ia. E ela foi encolhendo, e aí o japonês foi aperfeiçoando, porque o japonês é fera nesse negócio de aperfeiçoar. E a tecnologia, gente, nós somos... tem um material humano em tecnologia maravilhoso. E a gente pode desenvolver muita coisa boa dentro do Brasil com os cientistas. E trazer um cinema de ponta. A gente pode fazer shows espetaculosos de ponta para ser rodado em qualquer palco de qualquer planeta do universo, da galáxia. Você pode tocar lá, sei lá, em Marte, e vai tocar e vai falar, poxa, é do Brasil, eu vou pro Brasil. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é isso, que eu acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata que a gente precisa ser eliminada, né? De achar que a gente não sabe fazer, que tudo nosso é o pior, do vizinho é sempre melhor. Que é isso, nós temos aqui uma mão de obra excepcional. O brasileiro, ele é muito criativo e ele é muito determinado. Então, por que não dar espaço? Não tira o que tem. Desenvolve. Ah, mas tem corrupção? Tem corrupção? Então faz o seguinte, tira quem é que está fazendo a corrupção, mas não vai tirar o negócio. É só você fazer a coisa funcionar direito. Aí sim funciona. Você passa a acreditar muito mais num político, todos os políticos estão desacreditados. Essa que é a verdade. Por quê? Porque se ele pensa em prol da função dele, ele vai exercer. Você tem dentro de um congresso, você tem deputado estadual, deputado federal, você tem vereador. São pessoas que trabalham com leis. Quantos são advogados? Quantos são formados para estar ali? Aí você tem o Zé da Pipoca, né? A Maria do Armarinho.
É gente que não está preparado, não sabe nem o que é a Constituição direito, briga por causa do partido. O partido, a gente esquece isso, entendeu? Isso não funciona, não. Se funcionasse, a gente estava uma maravilha, primeiro mundo. A melhor que os Estados Unidos e China juntos, entendeu? E a gente tem que... O que eu acho é o seguinte, a gente não pode desistir. E a gente tem que continuar insistindo, fazendo filme, do jeito que dá, do jeito que der, faz série, porque a gente sabe fazer. A cultura é extremamente importante para a nossa subsistência e para a nossa evolução. Que é isso que eu acho que ele não está vendo. Eu acho que ele está vendo ainda muito a coisa política, né? Então, é os meus amiguinhos para cá, os meus inimigos para lá. E você é presidente do Brasil, amigo. Você tem que ser amigo de todo mundo. Agora não tem mais inimigo. Todo mundo é amigo. Você é irmão da mesma pátria, filho da mesma pátria. Então tem que mudar a cabeça. Muito interessante essa aula que você deu sobre economia da cultura e o quanto que move o mundo, o quanto que move a própria economia, o quanto que gera lucro e que a gente não pode, de forma alguma, fechar os olhos da cultura. Tem que abrir cada vez mais espaço para a cultura. Realmente, gratidão aí por esse momento. E queria te perguntar, essa é uma pergunta já tradicional aqui, que é: o que é arte? A arte é só uma forma de comunicação, é uma forma de você se expressar e deixar a sua comunicação, é a sua ligação de comunicação com o outro, né? Isso é arte. E as pessoas têm dificuldade, né, de entender. Se você for procurar no dicionário tradicional, você vai ver que ela tem várias definições, mas não tem uma definição só. Mas nada mais é do que a maior forma de comunicação entre os seres humanos. Porque você desenha, você escreve, você atua, você canta, você toca um instrumento, você dança, você cria uma peça do nada, você pega uma tábua de madeira e cria uma peça, né? E você manipula um metal. Então tem N coisas que você pode fazer para traduzir a sua mensagem numa peça, numa coisa palpável, visível, cheirável, tátil. Então, isso é arte. É você transmitir a sua mensagem para o outro. A forma, cada um encontra a sua, né? Então, assim, arte boa e arte ruim, na verdade, ela não existe, porque ela é muito relativa. O que existe é uma arte bem feita em termos técnicos, e existe uma arte que um gosta ou não gosta, né? É o famoso quadro, um branco com uma pinta vermelha no meio. Tem gente que acha que é maravilhoso, o outro não entende. Que acha que aquilo não é nada, que vai, eu faço também. Eu sou um branco, boto um pingo de tinta no meio, tá bom, é arte, é a minha arte. Mas é isso, é a forma de se comunicar, nada mais do que isso. Andréa Corsino, gratidão, jornalista, editora-chefe do Cinema para Sempre, professora de crítica de cinema. Gratidão por essa aula de cinema, por essa aula de economia da cultura. Gratidão pela sua presença e... Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar falando. A gente trabalha com isso, gosta muito, né, de falar, e não adianta a gente acumular conhecimento se a gente não tem oportunidade de trocar, né? Então, obrigada também pela oportunidade de estar trocando com vocês aí, essa informação toda que a gente vai absorvendo ao longo do tempo. É isso. Estamos juntos nessa missão de divulgar a cultura, ampliar a cultura e sempre levantar a cultura. Isso aí. Tem o sol andando embora, não tem importância, eu acho graça. Venho que chegou minha hora. É isso aí, minha gente. Esse foi mais um programa Vivente Andante, com a edição primorosa, temperada de Rico Moraes, diretamente do Pato Rouco Records. Até a próxima. Vivente, andante, andante.